Bom dia, boa tarde, boa noite, estudantes. Bem, nessa videoaula vamos falar sobre potenciação, porém, vamos explorar as condições de expoentes que sejam zero ou que sejam negativos, tá? Então, ampliando e andando para o nosso raciocínio, da seguinte maneira. Vamos imaginar uma sequência de potências, tá? Vamos fazer, por exemplo, 2 elevado a 4. 2 elevado a 3, 2 ao cubo. 2 elevado a 2, 2 ao quadrado. 2 elevado a 1. Bem, neste caso, uma propriedade interessante é que toda vez que tiver uma base elevado a 1, vai ser o próprio número, porque é um número repetido uma única vez. Tá? Então, vamos observar o seguinte. 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 16. 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, dá 8. Observe, então, aqui, que eu posso fazer a seguinte relação. Do 16 para o 8, uma vez que eu reduzi em uma unidade o meu expoente, é a mesma coisa que eu dividir por 2. Por que dividir por 2? Porque eu estou eliminando um 2 na sequência de multiplicação. Se eu usar essa mesma lógica, em relação ao 2 elevado ao cubo para o 2 elevado ao quadrado, eu também vou dividir por 2. 2 porque minha base é 2, pessoal? Ou seja, então 8 dividido por 2 dá 4. Não é verdade? 2 elevado ao quadrado é 4. Usando essa mesma sequência, eu posso então dizer que do 2 elevado ao quadrado para o 2 elevado a 1, basta dividir meu resultado por 2. E dá certo. Olha, 4 dividido por 2 dá 2. Eu vou continuar a sequência. Então, se eu dividir aqui por 2 mais uma vez... Opa, peraí. Eu não escrevi ainda sobre isso, né? Então, aqui eu já sei que a minha resposta vai ser quanto? Bem, o 16 dividido por 2 deu 8. O 8 dividido por 2 deu 4. O 4 dividido por 2 deu 2. E o 2 dividido por 2 vai dar 1. E a cada vez que eu dividi esses valores, o meu expoente reduziu uma unidade. Ó, o expoente era 4, era 2 elevado a 4. Depois, 2 elevado ao cubo, 3. 2 elevado ao quadrado. 2 elevado a 1. Então, se eu reduzir mais um expoente, vai ficar 2 elevado a 0. Opa! Então, chegamos aí a uma conclusão. Que 2 elevado a 0 é igual a 1. Ah, mas só vale isso para o caso do 2 elevado a 0? Vamos pensar aqui no 3. 3 elevado a 4. 3 elevado a 3. 3 elevado a 2. 3 elevado a 1. E o 3 elevado a 0, já que eu fiz aqui. Tá? Bem, 3 elevado... Deixa eu acabar aqui de fazer. 3 elevado a 4 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Vai dar 81. 3 elevado ao cubo vai dar 27. 3 ao quadrado, 9. 3 elevado a 1, 3. Na mesma sequência que a gente fez de raciocínio, ok? Então, observe, do 81 para o 27, já que eu reduzi uma unidade no meu expoente, eu vou ter que dividir pela base. Observe, não é mais 2, a minha base é 3. Então, 81 dividido por 3, 27. Mesmo processo, ó. Reduzi uma unidade no meu expoente, então vou dividir o resultado por 3, a minha base. 27 dividido por 3, 9. 9 dividido por 3, já que eu estou reduzindo uma unidade no meu expoente, 3. Então, se eu fizer o mesmo raciocínio, já que eu estou reduzindo uma unidade no meu expoente, eu vou dividir o resultado por 3. E se eu dividir 3 por 3, vai dar quanto? Vai dar 1. Logo, qual é a conclusão? Toda vez que eu fizer um número elevado a 0, será igual a 1. Porém, tomemos cuidado, tá? Essa regra não vale para minha base igual a 0. Porque se eu faço 0 elevado a 3, vai ficar 0 vezes 0 vezes 0. Que dá quanto? Dá 0. Se
Se eu fizesse, então, 0 elevado a 0 e pensasse, por exemplo, que o meu expoente 0 leva um resultado igual a 1, eu teria, então, duas possibilidades. Eu olharia para o zero base e diria, o resultado é 0. Se eu olhasse para o zero expoente, eu diria, a minha resposta é 1. E aí eu tenho uma indeterminação, eu não sei dizer qual é dos dois o mais importante, então eu vou dizer que essa minha propriedade de base elevada a 0, ser igual a 1 é válido, exceto para quando a minha base é 0. Tá? Que aí seria uma indeterminação. Ok? Então, de maneira rápida, ligeira, se eu fizer 5 elevado a 0, dá 1. 1 meio elevado a 0, dá 1. Menos 4 elevado a 0, dá 1. Ok? Então, não sendo base 0, se o expoente for 0, é igual a 1. Tá? Porém, e se meu expoente for negativo? Tá. Então, vou seguir o mesmo raciocínio que eu fiz anteriormente. Ok? Vou usar menos valores agora. Tá? Então, ó, 5 ao quadrado, 5 elevado a 1, 5... Opa, 5 eu estou botando 2 aqui. 5 elevado a 0. Tá? Bem, 5 elevado ao quadrado é 25. 5 elevado a 1 é 5. E 5 elevado a 0 é 1. Bem, nós vimos agora há pouco a lógica que eu posso aqui, ó, já que eu estou reduzindo uma unidade no meu expoente, dividir pelo valor da base. Então, vou dividir por 5. E observe que funciona. 25 dividido por 5 dá 5. 5 dividido por 5 vai dar 1. E se eu ampliar? Se eu reduzir mais um número, mais uma unidade no meu expoente, vai ficar 5 elevado a menos 1. Se eu fizer mais um, 5 elevado a menos 2. E na mesma lógica, eu consigo chegar nesse resultado dividindo os meus resultados aqui pelo valor da base, uma vez que estou, lembrando, reduzindo em uma unidade no meu expoente. Tá, então se eu divido 1 por 5, 1 por 5, eu posso escrever como fração, ó, 1 quinto. E se eu divido 1 quinto por 5, aí, pessoal, lembrando, ó, fração de fração, 1 quinto dividido por 5. Esse 5 aqui de baixo, que é denominador, é 5 sobre 1. Fração de fração, o que fazemos? Mantemos a primeira fração e multiplicamos pelo inverso da segunda. Se a fração é 5 sobre 1, quando inverter, ela vai ficar 1 sobre 5. E aí, multiplicação de frações, multiplica o numerador com o numerador. 1 vezes 1 dá 1. E 5 vezes 5 dá 25. Ou seja, então fica 1 sobre 25. 25 avos. Tá? Então, essa é uma forma de entender como é que a gente chega no expoente negativo. Tá? Mas aí observe, então eu precisaria todas as vezes ter que expandir meu número, fazer essa tabelinha para poder descobrir quanto que é o resultado? Não. Tá? Existe uma regra prática, eu estou dizendo a vocês como é que a gente pode pensar sobre isso. A regra prática é o seguinte: todo número, exceto os números racionais, podem ser escritos na forma de uma fração, claramente uma fração. Tá? É racional que a gente pode pensar, fazendo irracional sobre alguma coisa. Né? Mas os números racionais que nós temos ali, a gente teria, por exemplo, 5. 5, na verdade, pessoal, é 5 sobre 1. Tá? Ou seja, quando tem só um número, seja ele inteiro, real, que não é fracionário, se eu colocar ele sobre 1, estou saindo de uma fração sem alterar o seu resultado. Tá? Bem, se eu elevar ele por um expoente negativo, então, por exemplo, com menos 1, qual é a regra prática? Eu inverto a minha fração. Tá? Ou seja, se a minha fração é 5 no numerador e 1 no denominador, vai se tornar 1 no numerador e 5 no denominador. E toda vez que eu fizer isso, o meu expoente ele vai trocar de sinal.
se é expoente negativo, menos 1, ele vira agora um expoente positivo, 1. Agora fácil. 1 elevado a 1, 1. 5 elevado a 1, 5. Olha, 1/5, como a gente fez aqui anteriormente. Ah, e se fosse 5 elevado a menos 2? Lembrando que é 5 sobre 1. Então, eu vou inverter a minha base. Então, 1 numerador e 5 denominador. O expoente que é negativo se torna positivo. E aí faço 1 elevado a 2, 1 elevado ao quadrado vai dar 1. E 5 ao quadrado vai dar 25. Tá? Ah, essa inversão só vale para um expoente negativo? Não. Eu posso também inverter, se for mais prático na hora de fazer um raciocínio, eu posso fazer. Inverter a base e o expoente que ora era positivo se tornar negativo, a depender da situação que eu queira utilizar. Tá? Ah, e só vale esse raciocínio para situações de números inteiros? Não. Se eu fizer, por exemplo, 2 terços elevado a menos 4. Tá? Um expoente negativo. Imagine, pessoal, um expoente negativo, como é que eu iria fazer ele menos 4 vezes, né? É estranho. O que eu posso fazer, então? Eu vou inverter a minha base. 3, que era o denominador, será o numerador. 2, que é o numerador, passa a ser o denominador. E o expoente fica positivo. Agora faço 3 elevado a 4, 2 elevado a 4. Ou seja, 81/16. E a gente consegue, então, chegar no resultado. Ok? Então, lembrando, expoente 0. Se minha base não for 0, o resultado é igual a 1. E vimos como é que a gente faz para proceder com expoente negativo. Ok? Espero ter contribuído. Numa próxima teleaula, vamos ampliar as perspectivas de uma potenciação quando tiver um expoente fracionário. Abraço a todos.